Olá, eu sou Guilherme Olival, eu sou neurologista e neurocientista e hoje eu vou falar para vocês de um tema importante, um pouco difícil de falar, que é as alterações urinárias e intestinais na esclerose múltipla. Tá? É importante a gente ter a percepção de que 80% dos pacientes com esclerose múltipla em algum momento da vida vão ter alterações urinárias, né? As alterações urinárias, elas vão se manifestar a partir de diversos sintomas, né? Então, os principais sintomas são o aumento da frequência da necessidade de urinar ou a urgência urinária, que é aquela vontade que você precisa imediatamente urinar e que você não consegue, às vezes, aquele controle social do tempo em que você está fazendo algo, você tem que parar imediatamente e ir para o banheiro, senão você perde o xixi. Mas existem outros sintomas urinários, né? Existe a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, existe o gotejamento, que é a perda da urina por gotejamento, existe a perda de urinária que você não percebe, de repente perde uma grande quantidade urinária, existe a retenção urinária, que você tem vontade de fazer xixi e aí não sai a urina corretamente. Então todos esses são sintomas do mesmo problema, que é a incontinência urinária, né? A incontinência urinária, a gente chama de modo geral todos eles de alterações urinárias, né, ou de incontinência urinária. A incontinência urinária, ela tem várias consequências, né? Tem consequências sociais muito importantes. Então o controle da bexiga é um ato social nosso, quer dizer, a gente se mantém em sociedade, fazendo alguma atividade, você não interrompe o tempo todo, isso incomoda muito, né? E até implicações do ponto de vista de higiene, o aumento de infecções, né? Então, quando você não consegue esvaziar completamente a bexiga e a urina fica ali parada durante um período longo, isso predispõe a infecções e complicações dessas infecções, tá? Então, a gente tem o controle da urina, ele é feito a partir de centros no córtex do cérebro, então na região cerebral propriamente dito, né? Na região da ponte. A ponte é uma região que conecta o cérebro à medula. Nas regiões medulares, depois no nervo que vai até a bexiga, e chegando na bexiga, a gente tem problemas que podem acontecer na bexiga propriamente dito, no chamado colo vesical, ou depois até na uretra, tá? Então, existe essa complexidade para que seja entendido aonde que está acontecendo o problema. E a partir daí, a gente tem diversos tipos de alteração urinária, e cada um vai ter um tipo de tratamento específico, né? Então, por exemplo, a gente tem uma bexiga chamada bexiga arreflexa, em que ela não tem o reflexo de urinar quando ela está cheia, porque a bexiga, quando ela tem um determinado volume de urina dentro dela, ela tem um reflexo que começa a te avisar, está na hora de fazer xixi. Se você tem uma bexiga chamada arreflexa, em que você perdeu a sensibilidade dessa sensação de que está completa a bexiga, você vai começar a ter uma perda chamada por transbordamento, em que você começa a ter gotejamento e perda ao longo do dia, várias vezes, do xixi, né? E aí, para isso, a gente tem um tratamento, por exemplo, que é a cateterização intermitente, tá? Se você tem um tipo de alteração urinária chamada incoordenação esfínctero-vesical, então, o que acontece? A bexiga tem que contrair e o músculo que fecha a uretra tem que relaxar. Então, tem que haver essa coordenação. Se acontece essa incoordenação, os dois acontecem ao mesmo tempo ou em tempos diferentes, você não consegue, você tem um esvaziamento incompleto da bexiga. Isso vai dar uma sensação de que você fez, mas não fez tudo, né? Tem tratamentos específicos para isso também. Então, para esse tipo de alteração, você pode usar a cateterização. Existe também um tratamento com a toxina botulínica, que é o botox, que se usa normalmente para fins estéticos, então ele pode ser usado como um tratamento para bexiga, né?
Você tem também a chamada hiperatividade detrusora, que é quando a bexiga, com qualquer esforço, ela já dispara e você tem aquela urge-incontinência chamada. Então você dá uma risada, você perde um pouquinho de xixi, ou você aumenta um pouquinho a pressão abdominal, já sai um pouquinho de xixi, ou de repente você está parado, dá aquela vontade, você tem que sair correndo, senão você perde xixi no meio do caminho, né? Isso também tem medicações para tratamento disso, né? Além das medicações, tem tratamentos chamados não farmacológicos, né? Então tem treinamentos que você pode fazer na região da pelve, que melhoram isso, né? Tem alguns tratamentos chamados de biofeedback, que melhoram isso daí. Então tem alguns tipos de fisioterapia que você pode fazer para melhorar isso daí também, tá? De qualquer maneira, é muito importante a gente ter essa percepção de que isso incomoda muito e de que isso tem tratamento. Então conversa sobre isso com o seu neurologista. Eventualmente, pode ser que em alguns casos ele precise do auxílio de um expert nessa área, de um urologista, de alguns exames específicos. Tem um exame chamado avaliação urodinâmica, que quando explicam num primeiro momento parece um bicho de 7 cabeças, né? Que é colocado um catéter, injetado água e analisado com quanto de pressão a sua bexiga funciona. Mas quando você vai fazer o exame, não é um exame tão complicado, não é um exame dolorido, né? É um exame super importante para alguns casos aí, tá? Em relação às alterações intestinais, a gente tem uma estatística aí de que mais ou menos 80% dos pacientes com esclerose múltipla vão ter alterações intestinais ao longo da vida, sendo que 50% são alterações do tipo constipação e 30% do tipo incontinência fecal, tá? Então, assim, as alterações de constipação, elas podem ser causadas por uma alteração mesmo da motilidade intestinal, por uma alteração da inervação. E a alteração da incontinência fecal, ela pode ser causada por uma lesão na medula que você perde a sensibilidade, tá? A alteração de constipação, o tratamento que funciona na grande maioria das vezes é a alteração da dieta. Não é uma coisa... É impressionante como a dieta pode funcionar nesses casos, tá? As alterações de incontinência, você também deve fazer uma dieta mais constipante, aumentar a consistência das fezes, né? Mas existem também alguns outros artifícios que você pode fazer para melhorar isso daí, tá? Então é super importante você prestar atenção nisso e conversar com o seu médico sobre isso para buscar soluções, porque essas coisas são coisas que dão um pouco de constrangimento de falar a respeito, mas elas têm tratamento e você pode ter uma qualidade de vida melhor cuidando disso daí. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá bom? Dá o seu like, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente, eu vou tentar responder todas ao longo do tempo aí, tá bom? Obrigado, um grande abraço e até mais.